Poemas que chegam no meio da escuridão, de que ficamos incertos se tem autor ou não, poemas às vezes perto da nossa própria razão, que nos podem fazer ver o dentro da nossa morte, as forças fora de nós e a matéria da voz, fabricada no mais fundo de outro silêncio do mundo. Que serão eles senão uma imensidão de voz que vem na terra calada do lado da solidão? Esses poemas que avançam no meio da escuridão até não serem mais nada que lápis, papel e mão. E essa tremenda atenção, este nada, uma cegueira que apaga a luz por trás de outra mão, tudo que acende e me apaga. Alumiação de mais nada que a mão parada, alumiação então de que esta mão me conduz por descaminhos da luz ao centro da escuridão, que é fácil a rima em ão, difícil é ver se a luz rima ou não rima com a mão. Aqui, do princípio, há um compromisso assumido há muito tempo com um dos frequentadores mais assíduos desse canal, um dos mais participantes, o Lino, que sempre comenta aqui e que já há algum tempo havia pedido para que eu desse uma olhada no Herberto Helder. Tarefa difícil, tarefa inglória, tarefa perigosa, porque eu lembro, inclusive, de recentemente, numa apresentação da Maria Braz Ferreira, que é uma poeta portuguesa, perguntaram para ela sobre o Herberto Helder e ela disse: eu tenho medo, porque eu nunca sei se eu estou entendendo bem ou não, eu sempre estou fascinada. E é um pouco isso que eu queria aqui, olhando para o pedido do Lino, fazer como desafio. Tentar olhar, tentar me maravilhar, tentar compartilhar esse maravilhamento com ele e fazer com que as coisas fiquem mais ou menos honestas, no limite daquilo que eu claramente não vou conseguir dar conta, porque é um poeta hermético, é um poeta difícil. Demorou inclusive para eu reconhecer qual seria o melhor texto para trabalhar, porque o Herberto Helder é um autor português, morreu recentemente, em 2015, que tem textos bastante longos, que não caberiam muito bem no formato que o canal acabou se criando aqui. Eu poderia, evidentemente, fazer um programa excepcional, de meia hora de duração, mas não acho que seria a coisa mais adequada. Então, fiquei vasculhando a obra para encontrar esse poema com o qual eu abri o vídeo, que é provavelmente o último que ele escreveu, certamente o último que ele publicou. Saiu no livro póstumo Poemas Canhotos, que tem um pouco a ideia fundamental no título do que é a poesia do Herberto Helder. É uma poesia canhota, torta, que, claro, é devedora de um outro grande poeta canhoto da língua portuguesa, nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo torto desses que vive na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida, vai ser esquerdo, torto, canhoto, errado, inadaptado. Inadaptado, acho que é a palavra importante aqui. Por quê? Começando meio no meio do poema, em média res, para variar, daquela tradição que vem desde Dante, o poema começa falando esses poemas, esses que a gente lê, esses que eu fiquei vasculhando e tentando encontrar um que fosse adequado, esses poemas que chegam no meio da escuridão. E aqui começam a se montar duas coisas fundamentais desse texto, que são o som ão, e é importantíssimo que a gente reconheça a presença desse ão, porque é uma nasal muito particular do português, e o poema de despedida do Herberto Helder se basear nesse fonema, nesse som, nessa musicalidade meio nasal, meio parada, meio difícil,
complicada para quem não é falante nativo reproduzir. E a outra coisa que está aqui é o nosso bom e velho verso redondilho maior, o verso de 7 sílabas. Esse verso que é o mais tradicional da língua portuguesa, um verso que a gente encontra desde os trovadores e que atravessa os séculos, sempre associado à ideia de poesia popular. A poesia aqui é obviamente que não é popular e está refletindo sobre a própria poesia, sobre o próprio fazer poético e sobre a incerteza que, baseada nesse fonema ão, vai, claro, trazer para dentro o quê? Algumas palavras fundamentais do português. A razão, o não, a mão, a escuridão. Mas é interessante e enganoso, essa é uma das estratégias do Herberto Heldes, chamar a nossa atenção para um lado e logo desviá-la. Por quê? Esse som ão, que aparece muito claramente no começo do poema, olha só, esses poemas que chegam do meio da escuridão, de que ficamos incertos se tem autor ou não, poemas às vezes perto da nossa própria razão e, sim, chama atenção, mas na sequência quebra isso. E o som ão desaparece para voltar só no meio e no final. Ou seja, é uma pista jogada que faz a gente olhar para um lado e logo desvia a nossa atenção para outro lado. Porque as rimas mudam para o som os, nós, vós, para o som undo, fundo, mundo, mas logo recaem numa das rimas mais tradicionais do português, que é a do particípio. Ada, calada, nada, parada. E um cognato, apaga, que de novo se relativiza aqui na questão do ritmo. Por quê? O verso de 7 sílabas, o verso redondilho, que vai marcando o ritmo, de repente começa a coxear, começa a vacilar, segue a sua cadência e de repente aparece este nada, apagada. O ritmo vacila, o ritmo se desconstrói. Porque esses poemas que a gente não sabe de onde vem, exatamente, eles nos arrastam, mas de repente eles nos enganam. É um pouco o princípio de toda essa poesia hermética do Herberto Helder. Ela assusta por quê? Porque ela parece conduzir para um lado e de repente essa condução, essa pedagogia, vamos lembrar que pedagogo é aquele que conduz, é aquele que leva a criança pela mão através das dificuldades da vida. De repente esse pedagogo solta a nossa mão. Importante, exatamente a palavra que tem o som ão. A gente fica sozinho, a gente fica perdido, tanto no ritmo quanto no conteúdo. Por quê? Ao falar, e essa tremenda atenção, na sequência vem esse nada. Como assim o nada? A gente está construindo uma coisa e de repente, na quebra do ritmo, a gente tem uma quebra da expectativa. Porque o que vinha se construindo é um nada, é uma não presença. Essa não presença começa a introduzir o tema de uma mão exterior, de uma mão por fora. E é claro que aqui não tem como evitar uma lembrança do poema Ajedrez, xadrez, do Jorge Luis Borges, constante do volume El Hacedor, o Fazedor, de 1960, no qual ele fala sobre o jogo de xadrez, que as peças do jogo não têm ideia de que há uma mão que as conduz pelo tabuleiro de brancos e pretos, mas que o próprio jogador
que também está preso num tabuleiro de dias brancos e noites negras, não sabe que há outra mão o segurando. E que mão estaria por trás dessa mão que conduz o jogador? Que Deus por trás de Deus. E nesse jogo de espelhos típico do Borges, a gente tem uma pista a mais aqui para o Herberto Helder. Porque ele fala: uma cegueira que apaga a luz por trás de outra mão, tudo o que acende e me apaga, alumiação de mais nada, que a mão parada, alumiação então, de que essa mão me conduz por descaminhos de luz ao centro da escuridão. É um pouco a imagem de que a poesia se torna essa coisa difícil, essa coisa hermética, justamente porque há uma mão por trás da minha que me carrega, que me arrasta, que me leva de maneira torta, daí os canhotos, para um lugar que eu não sei exatamente onde é, para o centro da escuridão. Voltamos à rima em ão. A escuridão, a mão, a razão, que fazem com que a gente não tenha certeza absoluta e tenha que se jogar justamente nesse indefinido da poesia para poder entender. Por quê? Para encerrar o poema, ele faz que afirmação? Que é fácil a rima em ão. Difícil é ver se a luz rima ou não rima com a mão. Porque essa luz que sugere a razão, que sugere o controle, rima ou não rima com a mão. É claro que, enquanto palavra, enquanto som, luz não rima com mão. Mas a luz indicia a razão. E a razão, supostamente, legitima a intenção do movimento, ou seja, a mão que sabe o que está fazendo, sabe o que está escrevendo. Mas a mão que escreve não pode ter certeza absoluta dessa luz. A rima não está completamente realizada, porque ela não é uma rima só de sons, ela é uma rima de intenções, é uma rima de vontades. E nessa rima de vontade, exatamente, o canhoto escreve mal. E escreve mal no sentido de não tem o controle completo. Vamos lembrar que Herberto Helder, nascido em 1930, é uma dessas pessoas que cresceu na época em que os canhotos eram forçados a escrever com a mão direita. Se o natural para eles era escrever com a mão esquerda, o forçado a escrever com a mão direita faz com que o natural se desnaturalize e o escrever com a mão esquerda, fazer poemas canhotos, acabe ficando desfigurado. É um pouco a imagem que está aqui. Os poemas são o quê? Esses poemas que vêm por essa mão que não sabe controlar-se 100%, são poemas que, ao se realizar, ficam parecendo incompletos, parecendo incompreensíveis, parecendo dever alguma coisa para a razão e para o controle. E é exatamente nessa coisa que eles ficam devendo que estão os rastros daquilo que eles realmente significam, daquilo que é a mão que está por trás da mão que escreve, a intenção que está por trás das palavras que não conseguem expressar absolutamente tudo o que elas gostariam de expressar, ou o que elas deveriam expressar. É um poeta difícil, como eu disse. A gente tem que se debruçar sobre ele com toda a disposição de entender e de não entender também, e deixar com que as coisas fluam para dizerem para o nosso inconsciente mais do que a gente admitiria. E aqui nesse canal
o princípio é tentar dar luz, agora eu tenho que admitir algumas das trevas.